A zoeira ia ser maior, hein? Era papo de goleada. Tem os números aqui do jogo. A arte que nossa equipe preparou, as estatísticas. Posse de bola. Goleada do Flamengo, 61 contra 39. Total de chutes, esse aí é o que mais chama atenção. 32 chutes do Flamengo, um só do Vasco. Um chute. Foi aquele do GB pra fora. Chutes no gol, 12 do Flamengo, nenhum do Vasco. Chances perigosas, 1-1. Epa, chances perigosas, uma só do Flamengo? Aí eu não entendi muito bem. Enfim, 12 escanteios, nem escanteio o Vasco teve. Ô Moretti, o que você acha do aspecto técnico? A gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo é superior. O time titular absoluto, não sei se o de ontem era tão superior tecnicamente. A impressão era de que o Vasco estava jogando o primeiro jogo da temporada. Parece que fisicamente também o Flamengo foi superior. Aí chama atenção, porque não era para ser devido à preparação. O que você acha que é o ponto crucial? O que mais te chama atenção nesses jogos entre Flamengo e Vasco? E aí, Moretti, agora você tem que falar, meu amigo. Flávio, é difícil, essa é a grande realidade. Você se surpreendeu, eu esperava muito. Eu acho que tanto eu quanto qualquer torcedor vascaíno ontem, ele esperava que o Vasco fosse vencer o Flamengo, por tudo que estava sendo colocado à mesa. O Vasco, ele vinha de mais tempo de pré-temporada, o Vasco já havia utilizado seu time principal contra o Maricá. O Vasco ontem, e não é uma mentira, é uma realidade, o Vasco ontem entrou contra o Flamengo no Maracanã sendo favorito. Eu esperava que o Vasco da Gama fosse vencer o Clássico ontem. O Vasco, fisicamente, ele estava mais preparado para o Clássico. O Vasco, tecnicamente, o Flamengo tem uma grande equipe, isso é inegável, mas ontem o Flamengo não usou o seu time principal. Inclusive na lateral esquerda, o Flamengo tinha um jogador da base que era improvisado, ou seja, o Flamengo não foi com sua força máxima. Tecnicamente, Vasco e Flamengo ontem no Maracanã, eles, eu posso falar, estavam páreo a páreo. Ou seja, fisicamente o Vasco melhor, tecnicamente um jogo equilibrado. A grande questão ontem, Flávio, foi anímica, foi emocional. Nos últimos 32 jogos, o Vasco tem apenas 2 vitórias contra o Flamengo. 32 jogos, 2 vitórias? 2 vitórias. Nos últimos 3 anos, o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. Ou seja, não me venha falar que a questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje é apenas técnica, como todo torcedor vascaíno esperava que era. A questão envolvendo Vasco e Flamengo, ela vai muito além. A questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje, ela é emocional. Com todo o respeito do mundo ao elenco do Vasco, com todo o respeito do mundo aos atletas do Vasco, mas a sensação que os jogadores do Vasco da Gama passam nesses últimos anos é que quando enfrenta o Flamengo, se apavora. E essa é a grande realidade, porque você vê um Vasco jogando contra o Fluminense, jogando bem, passando no Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense sendo favorito. Você vê o Vasco enfrentando um Botafogo em condições melhores, e o Vasco vence, o Vasco passa de fase como foi o Corinthians, na Copa melhor do Brasil, que o Corinthians também. na Copa do Brasil, ano passado, na final contra o Corinthians. Então, assim, em momentos decisivos, em jogos grandes que o Diniz fala que o Vasco, esse time do Vasco pelo menos ainda não está preparado para jogar, com alguns times o Vasco consegue jogar. Só que em jogos grandes contra a equipe do Flamengo, nos últimos anos o Vasco não consegue jogar. E é difícil o torcedor vascaíno entender isso. É difícil o torcedor vascaíno ver que quando enfrenta o Flamengo a possibilidade de vitória hoje é mínima. Não é apenas por questão técnica. Acho que falta vontade. Teve gente falando, não vi raça, não tem vontade, é por aí também. A sensação que passava para quem estava no Maracanã, e ontem eu estava no Maracanã, era que os jogadores do Vasco estavam com medo. O Diniz, ele baseia muito o fundamento de jogo dele, tem uma frase que é muito conhecida do Diniz, que é ter confiança para jogar. Então, se os jogadores que têm o Diniz como seu treinador não tiverem confiança para jogar, o jogo do Diniz não encaixa. E ontem, o Vasco, em diversos momentos, ele estava tentando sair com a bola ali atrás e o jogo do Diniz não encaixava. Porque exatamente os jogadores estavam com medo de jogar bola. E esse tem um ponto da entrevista coletiva do Fernando Diniz. O Diniz, ao meu ver, ele teve algumas falas até infelizes na entrevista coletiva. Ele diz que o Flamengo não foi tão superior assim, que o jogo não era para ser uma goleada, que o Flamengo não teve muitas chances claras. Teve. Mas um ponto que eu achei muito coerente na entrevista coletiva do Fernando Diniz foi exatamente o ponto da confiança, o ponto de jogar como um time grande, que o Vasco não jogou ontem. Então, é algo que assusta. É algo que preocupa e é um questionamento que eu faço. Eu tava esperando, tava voltando. Uma palavra para Lucas Moretti. Quando o Vasco vai jogar como um time grande contra o Flamengo?
É um questionamento que eu faço e o vascaíno, de uma forma geral, espera uma resposta. Eu quero ver um clássico dos milhões, que é um clássico lindo, é um clássico maravilhoso, onde as arquibancadas ficam lindas no Maracanã, mas eu quero ver um clássico dos milhões em que o maior orgulho do torcedor vascaíno não seja apenas a festa da torcida, mas seja o desempenho do time dentro de campo, Flavinho. Una mirada, no dicen nada. Nada mudou. E ao mesmo Só tempo. mudou o ano, Flavinique. Vou te falar, nem o nome da pessoa que sofre muda. Lucas, eu conheço o Lucas, que sofria com essa música e com o Venê Casagrande aqui. Ó, É Lucas, bom que outro ele Lucas. aprende. Chega devagar, garoto. Fala menos. Falar até papagaio fala. Tem que saber chegar. Mas ontem era a grande chance dele, Venê. É, de fato. Primeiro jogo do Flamengo na temporada. Olha Não me aí, ó. surpreende. A confiança que ele tinha ontem não era em vão. Ele não estava falando da boca pra fora. Todo mundo estava esperando um Vasco mais forte, um jogo mais parelho. E não foi o que aconteceu, Venê. Meu Deus do Bota céu. a música do Fantástico Mundo de Bola, Muita gente acreditou, inclusive eu. Falando sério agora, Flavinho. Você também tava Vamos esperando. falar sério agora. Eu esperava, eu tô com o Lucas, tá? Inclusive eu falei isso aqui ontem no programa. Pra mim o Vasco era favorito. Não por conta da pré-temporada, não só pelo primeiro jogo do Flamengo no ano, não por conta disso, mas de como tudo foi feito. Porque até 4h30 da tarde de terça-feira, véspera do jogo, os jogadores não sabiam se eles iam entrar em campo ou não. Então tudo foi feito de uma maneira assim, surpresa. Até mesmo para o técnico Felipe Luiz, que inclusive ontem, antes do jogo, em uma entrevista para o Sport TV, ele deixou muito claro ali, entre linhas, que ele estava insatisfeito sim. Mas já que era para fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho bem feito. Isso, e ele fez um bom ele trabalho. sabe fazer. De fato, assim, não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Clássico. Pelo contrário. Mas a forma como o Flamengo venceu me chamou a atenção de uma maneira extremamente positiva. Por tudo isso que a gente acabou de mencionar. Primeiro jogo na temporada, todo o contexto de como a situação foi definida, a mudança de planejamento na véspera do jogo, alguns jogadores ausentes e jogadores importantes, Arrascaeta, Jorginho, na lateral esquerda o Lucas mencionou que jogou o Daniel Salles da base, que a lateral direita ele jogou improvisado na lateral esquerda, inclusive ele fez um bom jogo. Então assim, eu esperava mais do Vasco da Gama. E o que mais me chamou a atenção não foi a discrepância na parte técnica. O que mais me chamou a atenção foi a discrepância na parte física. É que não dá pra entender, porque o Vasco, ele começou a treinar antes, ele estava no segundo jogo na temporada com esse time principal, tá? Com esse time principal, e o Flamengo tinha menos tempo de pré-temporada, 8 dias apenas de pré-temporada, e era o primeiro jogo na temporada, e mesmo assim parecia o inverso. O Flamengo estava muito melhor fisicamente falando. Claro que no segundo tempo, com as trocas de Felipe Luiz, o Felipe Luiz ele tem muito mais matéria-prima, digamos assim, à sua disposição, que propriamente o Fernando Diniz. Mas o que me chamou mais a atenção foi isso, a parte física. E o Flamengo foi muito superior. Discordo totalmente do Fernando Diniz quando ele diz que não era para ter sido uma goleada, que o Flamengo não foi muito superior. Discordo muito dele. Inclusive, o torcedor vascaíno tem que ficar preocupado com isso. Porque se de fato o Fernando Diniz pensa isso, ele está vivendo em outro mundo. Ele assistiu a um outro jogo. Porque o Flamengo foi muito superior. E eu falo sério que eu acho que o Vasco ele tem que agradecer, porque poderia ter sido uma goleada. Porque se no primeiro tempo o Flamengo aproveita as oportunidades que teve, foram 2, 3 chances, a história no segundo tempo poderia ter sido pior até, independentemente da expulsão ou não, se foi correto ou não a expulsão. Mas o Flamengo foi muito superior. O Flamengo mereceu e muito essa vitória. E mostrou novamente que hoje no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, é a equipe a ser batida. Sobra na turma, ainda mais no Rio de Janeiro, né? E foi muito debatido entre os torcedores do Flamengo se a decisão da diretoria em antecipar o planejamento de retorno dos jogadores titulares, que estava prevista para a estreia do Campeonato Brasileiro, foi ou não correta essa decisão, né? O Felipe Luiz, na coletiva após a vitória sobre o Vasco, respondeu uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ver o que disse o treinador. Uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é melhor para o clube. E eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também, somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. E muito simples,
uma decisão onde tomamos todos, no final, assumimos todos os riscos e bola para frente. Vamos no embalo já ouvir o que o treinador disse também sobre a felicidade da renovação como treinador do Flamengo, mas que ficou chateado com comentários de torcedores, né, que durante as negociações o chamaram de mercenário. Vamos ver a resposta do Felipe Luiz. Como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então acho que primeiro tem que esperar acabar e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora e com novos desafios e com uma energia renovada. Fala, nação rubro-negra. Hoje eu trago uma notícia quente para vocês que está movimentando os bastidores do Mengão. O Flamengo está em negociações avançadas com ninguém menos que Lucas Paquetá. Isso mesmo. O meia que foi revelado pelo próprio Flamengo e hoje brilha no futebol europeu pode estar muito próximo de vestir novamente o manto sagrado. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, as conversas já estão bem encaminhadas. Existe interesse das duas partes, e o clima é de otimismo nos bastidores do clube. A diretoria rubro-negra trabalha com cautela, mas ao mesmo tempo com muita confiança para tentar fechar esse grande reforço que pode elevar ainda mais o nível do elenco para a próxima temporada. Paquetá é um jogador extremamente técnico, tem visão de jogo, qualidade no passe, chegada forte ao ataque, boa finalização e muita intensidade, características que combinam perfeitamente com o estilo de jogo do Flamengo. Além disso, ele conhece muito bem o clube, a torcida, a pressão e a responsabilidade de vestir essa camisa pesada, o que facilitaria bastante sua adaptação e seu rendimento dentro de campo desde os primeiros jogos. Um possível retorno de Paquetá anima a torcida, reacende memórias de grandes atuações e traz esperança de um time ainda mais competitivo em todas as competições, seja no Brasileirão, na Libertadores ou nas Copas. O Flamengo segue atento ao mercado, buscando peças que realmente façam a diferença e mantenham o clube sempre brigando por título. E a chegada de um nome como Paquetá seria uma verdadeira declaração de força. Claro que ainda existem detalhes a serem ajustados, como valores, tempo de contrato e questões burocráticas, mas o fato de as negociações estarem avançadas já deixa o torcedor empolgado e cheio de expectativa. Agora eu quero saber a sua opinião. Torcedor rubro-negro, você aprova a volta de Lucas Paquetá ao Flamengo? Acha que ele seria titular absoluto? Em qual posição você escalaria o Paquetá nesse time? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros para ninguém perder nenhuma novidade sobre o Mengão e se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das principais notícias do nosso Flamengo. Saudações rubro-negras!